Acham que ninguém consegue se casar 3 vezes até os 19 anos de idade? Aqui estou eu para provar o contrário. E por incrível que pareça, estou planejando o meu 4º casamento agora. Mas vamos começar pelo começo. Quem sabe minha história possa servir de lição para alguém. Eu conheci o Willie quando tinha 17 anos. Ele era o amor da minha vida. Pelo menos era o que eu pensava na época. Durante meu último ano no ensino médio, consegui um emprego de meio período como ajudante em uma fruteira do bairro. Eu comecei a trabalhar porque queria ser independente dos meus pais, que regulavam minha mesada e ainda me tratavam como se eu fosse propriedade deles. O Willie era um operador de caixa experiente na loja. Nós trabalhávamos no mesmo horário, juntos. Ele era um charme, com suas mechas coloridas e com aquela camiseta rasgada. Ele também era muito sincero e contou sua história para mim. Ele foi criado em um orfanato e vivia sozinho desde muito cedo. Quando tinha 15 anos, ele se mudou para a nossa cidade e conheceu o Stan, seu melhor amigo, que lhe estendeu a mão quando ele mais precisou. O Willie trabalhou em diversos empregos, mas seu sonho mesmo era se tornar um fotógrafo profissional. O Stan e o Willie tinham 22 anos quando eu os conheci. Pouco depois, eu e o Willie começamos a namorar. Nós passávamos muito tempo juntos. O Stan e o Willie dividiam um AP e nós 3 começamos a sair juntos. Eu me sentia bem na companhia deles. Nós tínhamos nosso mundinho especial, sabe? Era só nós 3 e o cachorro deles, o fofíssimo Scott. Nós assistíamos a filmes, jogávamos videogame e curtíamos a vida. Aí, um dia eu convidei o Willie para jantar lá em casa, para que eu pudesse apresentá-lo aos meus pais. O jantar foi um desastre. Meus pais eram pessoas muito conservadoras e não gostaram nem um pouco do Willie. Eles fizeram perguntas mal educadas sobre a infância dele, grau de escolaridade e até quanto dinheiro ele tinha. Meu pai o tratou com muito desprezo. Eles acabaram discutindo e o Willie foi embora antes mesmo de o jantar acabar. Meus pais disseram que ele não era o homem certo para mim e que eu deveria tirar aquele moleque da cabeça. Eles exigiram que eu me matriculasse na faculdade local e que arranjasse um emprego mais respeitável antes de pensar em romance. Eles criticaram a aparência dele, o cabelo, o estilo. Eu fiquei indignada com aquilo e fugi para a casa do Willie naquela mesma noite. Nós resolvemos morar juntos, apesar dos protestos dos meus pais. Eu já tinha 18 anos na época, então era dona de mim. Foi uma fase maravilhosa. Eu finalmente tingi meu cabelo de rosa para combinar com o meu namorado. E depois de um tempo, descobri que estava grávida. Quando contei para o Willie, ele me pediu em casamento e eu disse sim. Claro, nós nos amávamos. Nós organizamos um casamento simples e lindo só para nosso grupo fechado de amigos. Meus pais nem ficaram sabendo. O Stan me levou até o altar no lugar do meu pai. Eu estava super feliz por começar um novo capítulo da minha vida. Depois do casamento, a fruteira na qual nós 2 trabalhávamos fechou. Alguns empreendedores resolveram construir um shopping no lugar dela. Nós perdemos nossa fonte de renda e ficamos sem dinheiro algum. O Willie teve que abrir mão do seu sonho de ser fotógrafo e topou pegar qualquer serviço que aparecesse. Ele estava exausto e começamos a brigar cada vez mais. Aí eu vacilei feio ao contar para os meus pais sobre a minha gravidez e o casamento. Eu fui jantar na casa deles um dia e contei toda a verdade, torcendo para que eles quisessem dar alguma ajuda para o futuro neto deles. Mas eles ficaram furiosos e foram bastante cruéis, principalmente a minha mãe. Ela só topava me ajudar se eu me livrasse do bebê. Eu saí de lá chorando. Após 3 meses de casados, o Willie chegou em casa super empolgado. Ele tinha recebido uma proposta para trabalhar como fotógrafo em um navio de cruzeiro. Mas o trabalho era temporário e era um cruzeiro internacional. Ele tinha que partir dentro de 2 meses e passaria 8 meses fora de casa, viajando por diferentes continentes. Eu fiquei super frustrada porque ele não estaria comigo durante o parto. Mas, por outro lado, era uma ótima oportunidade para ele desenvolver suas habilidades como fotógrafo. E ele estava tão feliz por finalmente conseguir realizar o seu sonho. Ele realmente merecia aquela oportunidade. Mais tarde, naquela noite, nós jantamos com o Stan e conversamos sobre as mudanças que estavam por vir. Só havia um problema. O Willie só iria receber depois de realizar o trabalho e eu precisava de um plano de saúde urgentemente. Não podíamos contar com os meus pais, claro, e o Willie não tinha pais. Foi aí que o Stan sugeriu um plano maluco. Ele é um desenvolvedor de softwares e tem um plano de saúde ótimo. Ele contou que um colega de trabalho teve que se casar com sua namorada imigrante, que estava grávida,
só porque ela ainda não tinha um plano de saúde. E deu certo. Então, eles bolaram um plano. Eu e o Willie iríamos nos divorciar e depois o Stan iria se casar comigo para que eu pudesse ter uma gravidez e parto tranquilos sem me preocupar com nenhuma conta. Nós ainda tínhamos dinheiro suficiente para colocar esse plano em ação, mas tínhamos que correr contra o tempo. Foi assim que meu primeiro casamento acabou. 5 semanas depois, eu fui ao cartório com o Stan. Em 10 minutos, me tornei esposa dele. Eu estava no 5º mês de gestação e minha barriga já estava bem grandinha. Os oficiais do cartório nos parabenizaram pelo bebê. Nós dois rimos até. A única pessoa que convidamos para o nosso casamento foi o Willie. Ele parecia bem confuso, mas nos divertimos à beça depois, celebrando meu 2º casamento. Aí, o Willie partiu com o navio. Ele me deixou com o Stan e com o cachorro. No começo, eu senti muita falta dele, mas depois foquei nos preparativos para a chegada do nosso filho. O Stan foi muito legal comigo durante esse tempo todo. Nós até tivemos a chance de nos conhecermos melhor. Tínhamos tantas coisas em comum. Gostávamos das mesmas músicas, filmes e até dos mesmos tipos de comida. Meu marido de mentirinha se tornou meu melhor amigo. Ele participou dos cursos de maternidade comigo e nos divertimos bastante. O Willie ligava para mim de vez em quando, mas andava muito ocupado. Pelo menos era o que ele me dizia. Quando o grande dia chegou, eu dei à luz uma linda menina, minha querida Stacy. O Stan ficou lá comigo o tempo inteiro. Eu estava muito grata. Quando ainda estava no hospital com minha filha, mandei uma mensagem para os meus pais, mas eles nunca apareceram. Só meus amigos e o Stan. Nós fizemos uma chamada de vídeo no Skype com o Willie. Quando ele viu o bebê, ficou tão emocionado que começou a chorar. Eu nunca tinha visto ele tão feliz. Quando levamos a Stacy para casa, eu tive uma depressão pós-parto. O Stan cuidou de mim e tentou melhorar meu ânimo. Era difícil e estranho cuidar de um bebê, mas eu me senti abençoada. Aí uma noite, ele confessou que me amava, desde a primeira vez que me viu. E ele sabia que aquilo era errado, mas não conseguia me tirar da cabeça. Eu não fiquei nem um pouco surpresa. Para falar a verdade, eu também me senti atraída por ele. Mas nunca me permiti pensar nele como outra coisa que não fosse amigo, pois seria uma enorme traição. Ao mesmo tempo, eu era perdidamente apaixonada pelo Willie. E eu sentia muita saudade dele. Eu abracei o Stan, mas o pedi para esquecer aquela conversa. E ele disse que sempre estaria ao meu lado quando eu precisasse dele. Aí, do nada, os pais do Stan, que moravam em outra cidade, ligaram para ele e perguntaram por que o único filho deles não havia avisado que tinha se casado. A mãe dele estava mexendo com uma documentação no banco e eles a informaram que seu filho tinha casado. Poucas horas depois, eles bateram à nossa porta. Que desastre! Nós tivemos que explicar tudo para eles, mas surpreendentemente eles reagiram com calma. Eles adoraram a Stacy, mesmo sabendo que ela não era netinha deles. Eles até nos ajudaram a cuidar da Stacy de vez em quando, e sou muito grata a eles por isso. O Willie voltou quando a Stacy tinha 5 meses de idade. Eu fiquei super feliz em vê-lo, mas ele estava diferente. Tinha cortado o cabelo, estava bronzeado e andava e falava de um jeito diferente. Na época, eu e o Stan já tínhamos nos divorciado para que eu e o Willie pudéssemos nos casar de novo assim que ele chegasse. Nosso casamento foi lindo. Simples, mas lindo. Só que dessa vez o Stan não me levou até o altar. Meus sentimentos por ele estavam muito confusos, então eu o pedi para inventar uma desculpa para não ir ao casamento e para se mudar do apartamento que estávamos compartilhando. E assim ele fez, e levou nosso cachorro embora também. O Willie levou a Stacy e eu para passar nossa lua de mel na praia. Ele estava feliz por finalmente poder pegar sua filha nos braços. Ele tirou fotos e nós curtimos nossa primeira viagem juntos. A primeira e última. Depois de voltarmos para casa, comecei a notar algumas coisas estranhas no comportamento do Willie. Tipo, ligações estranhas e secretas, sumiços misteriosos. Estava na cara que ele estava escondendo alguma coisa de mim. Aí um dia eu vi uma mensagem de um tal de Bob. Bob mandou uma mensagem para o Willie dizendo que ele estava esperando por ele e mandou uma selfie de uma linda mulher jogando beijinhos. Quando o Willie voltou da sua corrida, lhe perguntei diretamente o que estava acontecendo e ele me disse a verdade. Ele tinha conhecido aquela mulher no navio e eles tiveram um caso durante o cruzeiro. Eles continuavam a se encontrar em terra firme e adivinha só? Ela também ficou grávida. Ela já estava grávida quando ele se casou comigo de novo. Eu fiquei arrasada.
Ele tinha me traído e eu, tonta, tinha sido fiel o tempo todo. Ele tinha me enganado esse tempo todo e se casou comigo de novo, sabe-se lá por quê. Deve ter sido por culpa. Eu tinha praticamente expulsado meu lindo e adorável amigo Stan. E tudo pra quê? Pra ficar com um safado e mentiroso. Ele não era mais o meu amado Willie. Que tragédia! Eu disse a ele que não o reconhecia mais e o botei pra fora de casa. Eu vi que ele sofreu por ter que deixar sua filha pra trás, mas não foi tão difícil quanto eu pensei. Ele quase não conhecia a Stacy. Obviamente, ele estava apaixonado por aquela mulher e usou aquela situação como desculpa para ir embora. Mais tarde, naquela mesma noite, o Stan ligou para o Willie e levou um papo sério com ele, de homem para homem, e como amigo. No dia seguinte, ele apareceu. O Stan trouxe flores para mim, um brinquedinho para Stacy e perguntou se eu queria namorar com ele, e desta vez para valer. Eu disse sim, pois em meio a essa confusão toda, eu tinha me dado conta de que o Stan era minha alma gêmea. Agora estou no meio do processo de divórcio com Willie e já estou noiva do Stan. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Se sim, deixem um joinha no meu vídeo e inscrevam-se. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Tô louca pra